Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E a maior bênção que vocês podem receber de Deus é a iluminação dos olhos espirituais, para que os seus olhos espirituais possam ver o invisível e o seu espírito entender o que não se é entendido por qualquer um. Deus quer se revelar para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Você sabia? Deus é bom para com todos, brancos, negros, nacionais, estrangeiros, homens, mulheres, homossexuais, lésbicas, toda sorte de pessoas, toda sorte de gente, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua opção sexual, qualquer que seja a sua vida, talvez você seja a pessoa mais infeliz, mais sofrida da face da terra. Deus quer para você o mesmo que Ele tem querido para mim, porque Ele é bom. Aliás, bom é pouco. Ele é excelente, Ele é majestoso, grandioso. A sua misericórdia não tem fim, sua compaixão, sua paciência, sua tolerância para com todos, mas um detalhe, para com todos os que o invocam. Olha só o texto maravilhoso que nós escolhemos para você que está aí sofrendo, você que está achando desprezível, desprezado, rejeitado, problemático. Veja o que Deus fala para você. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Não é pensamentos de julgamento, de vingança, de ódio, de tortura, não. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso mesmo. Deus quer dar um fim a você que você espera, um fim feliz, para que você possa voltar à casa dos seus pais em paz e segurança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus está falando com você neste momento, minha amiga, meu amigo.
Ele está falando com você, não importa a sua religião, não interessa se você merece ou não merece a atenção dele. Mas ele está falando com você. E buscar-me-eis e me achareis. Me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Quer dizer, com toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu intelecto, o seu pensamento. Quando você o busca fissurado, eu quero te conhecer. Quando você vai fundo, com força, quando você mergulha nessa promessa de Deus, então você vai encontrar os braços do Altíssimo abrigando você. E o testemunho da Nayara mostra a grandeza de Deus para com aqueles que o invocam. Que não importa se merece ou se não merece. A Nayara não merecia nada. Mas olha só o que Deus fez na vida dela, porque um dia ela o invocou. Vamos assistir a história dela. Meu nome é Nayara Nebling, tenho 33 anos. Os meus problemas começaram já na infância, numa tentativa de abuso na casa de uma coleguinha. Mais adiante, na adolescência, isso veio a se repetir novamente. A minha mãe sofreu um acidente, onde ela caiu de 6 metros de altura e ficou debilitada em uma cama e sofria de pressão alta. E eu não conseguia compartilhar nada com ela, porque eu sabia que se eu compartilhasse alguma coisa, poderia levar ela a uma situação pior. Porque ela tinha pressão alta, já tinha tido convulsões por conta da pressão alta. Aí eu não compartilhava com ela. Compartilhei com minha irmã mais velha o acontecido, mas ela falou pra mim que aquilo era natural e que eu iria me recuperar. Só que cada vez foi piorando. E eu sabia que eu não podia falar pra ninguém, porque as pessoas envolvidas eram pessoas muito conhecidas. E se eu falasse pra qualquer um, aquilo ia gerar uma bola de neve e ia destruir a família num todo. E não era isso que eu queria. Mais adiante, na adolescência, isso veio a se repetir novamente, me levando a uma depressão, onde eu me automutilava. Eu perfurei a minha orelha, 10 furos em uma orelha, 3 na outra, com um prego. E eu ficava fazendo pequenos cortes em mim, nas áreas que ficavam cobertas, né? Na perna. Aí eu comecei fumando maconha, até o momento que a maconha já não era legal pra mim. Aí eu quis conhecer a cocaína. Aí a cocaína foi onde eu me entreguei. Que ali parece que me anestesiava ali por um momento. Enquanto eu estava drogada, eu esquecia da tristeza, eu esquecia dos problemas. Mas depois que passava o efeito da droga, voltava tudo 1000 vezes pior. Aí me envolvi também com lança-perfume, tive 2 princípios de overdose, tentei me distanciar das drogas por um tempo, mas eu não conseguia achar alegria longe delas. Porque eu achava que eu era feliz enquanto eu estava me drogando. Tanto que eu e meu esposo esperávamos ansiosamente pelo dia do pagamento e do vale dele, que era onde já ficava combinado. Eu descia no mercado buscar bebida e ele descia no ponto de tráfico para pegar droga pra gente. E a gente gastava o pagamento todinho ali. A gente se destruía. E na tentativa de parar, eu cheguei a procurar outras denominações, eu tentei vários lugares. E o único lugar que eu rejeitava era a Igreja Universal. Pelo fato da má fama, ladrões, o pessoal fazia lavagem cerebral, né? Levava as pessoas a darem tudo o que tem e o que não tem, mesmo não tendo nada. Eu queria distância para não ser roubada do que eu não tinha. Eu vi nas emissoras de televisão, em uma específica, eu vi reportagens, montagens, e aquilo ali foi o que a mídia, na época, né, muito forte, todo mundo acreditava no que aquela mídia mostrava. E eu não fui diferente. E eu acreditei em tudo que foi entrujado ali, né, por aquela mídia. Houve muita rejeição. Tinha obreiros que eu conhecia, inclusive na época, a minha sogra, a atual sogra, ela era obreira. Eu evitava a mesma calçada que ela para não ouvir o convite. Às vezes os obreiros vinham me fazer convite, eu tirava sarro, caçoava, como se eu estivesse muito bem, né? Falava, vocês são ignorantes, estão sendo enganados. Eu ir lá, jamais. Eu não ponho meus pés lá, não. E eu cheguei até a pensar no absurdo de escrever um livro contra o Bispo Macedo. Não gostava dele, achava ele um ladrão, um charlatão. No último momento, assim, na última semana de vida da minha mãe, ela estava sedada no hospital. E ela quase não falava. E ela falou pra mim, vai pra igreja. E na hora que ela falou, vai pra igreja, o primeiro lugar que eu lembrei foi o Universal. Mas eu
rejeitei, né? Eu falei, ai, tá bom, mãe, tá bom pra poder, naquele momento ali, né, encerrar o assunto. Aí ela faleceu, eu me afundei mais nas drogas, me afundei mais com os problemas, fui me entregando cada vez mais para essa depressão e fui me arrastando. Cheguei ao ponto de me separar do meu esposo, passar por uma situação que eu não sei nem mensurar quão ruim era. Eu preferia estar em qualquer lugar, menos onde eu estava naquele momento. Eu olhava as pessoas na rua, eu falava, até um cachorro sarnento é mais feliz que eu. Eu não tenho felicidade, eu não tenho nem motivação para viver. Eu pensava em tirar minha própria vida, pensei várias vezes. Eu pensei em, quando eu passei por um problema muito grave com meu esposo, eu cheguei a projetar tudo e me enforcar na janela do quarto para a hora que ele acordasse, a primeira coisa que ele vê era o meu cadáver enforcado na frente dele. Foi esse pensamento que eu tive. Todo mundo falava que eu era uma influência para os meus filhos, que eu era um péssimo espelho para eles, que a melhor coisa que eu faria era tirar minha própria vida. E foi assim que eu cheguei na igreja. Na hora que eu entrei, eu falei, eu não sou digna nem de botar meus pés aqui dentro. Eu lembrei de tudo que eu falei contra a igreja, de tudo que eu tinha passado, de tudo que eu tinha visto, né, as pessoas passando por transformações de vida e eu falando que era tudo uma mentira, que era tudo pago. Eu falava, não, as pessoas são pagas para dar testemunho. Eles são pagos para falar que mudaram de vida. E tudo isso voltou na minha memória na hora que eu entrei dentro da igreja. Num domingo, assim que abriu a porta da igreja, eu entrei junto com a minha sogra, que ela era obreira. Aí ela foi se preparar e eu sentei ali na cadeira e fiquei olhando. Aí eu olhei assim em nome de Jesus e falei, poxa, olha onde eu tô. Naquele dia parecia que só tinha eu e o pastor na reunião. A igreja estava lotada, mas parece que ele estava falando comigo. Até a minha sobrinha que estava junto comigo falou, nossa tia, parece que a reunião é para você. Eu falei, então fica quietinho, deixa eu ouvir. E fiquei assim olhando para o pastor e ele falando, poxa, até quando você vai sofrer? Até quando você vai resistir? Aí eu falei, meu Deus, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Hoje eu não uso mais drogas, hoje eu não vou mais beber, não vou mais fazer nada de errado. Eu vou me consertar diante de Ti. E o Senhor me ajuda, me molda. E foi uma reunião maravilhosa. Fui para casa, pro chá de bebê da minha sobrinha. Chegando no chá de bebê, ela me chamou no quarto. Na hora que eu entrei no quarto, tinha 5 carreiras de cocaína esticada. Ela me entregou o canudo na minha mão e falou, a primeira é tua. Eu falei, eu não quero. Ela falou, você falando isso? Eu falei, eu não quero. A minha vida não é mais minha. Aí ela olhou assim pra mim sem entender nada, olhou pras outras meninas que estavam dentro do quarto. Aí eu peguei e falei assim, dá licença que eu vou me retirar. Quando eu cheguei na igreja, eu já sabia que eu precisava do Espírito Santo. Aí eu comecei a ouvir constantemente as palavras do bispo que ele colocava no blog dele, né? Fui acompanhando, baixei algumas e fui ouvindo. Aí ele falava, você não vai permanecer se você não receber o Espírito Santo. Não tem como. Eu não preciso receber o Espírito Santo, mas como que eu vou receber o Espírito Santo? Aí quando chegou num determinado momento, que foi aonde veio o jejum de Daniel, eu falei, é a minha oportunidade. Agora, ou vai ou vai, porque Deus não tem essa de não vai, né? Então, vai. Aí me desliguei de tudo. Aí foi geral mesmo, me desliguei de tudo. Quando meu esposo ligava a televisão, eu botava o fone de ouvido no celular e ia ver as coisas da igreja. Aí entrava, procurava sempre tá movimentando a minha fé. Eu colocava a palavra amiga do bispo de manhã para me ouvir. Como eu relatei, eu baixei palavras no meu celular e ficava ouvindo. Estava sempre acompanhando. Eu sentia alguma dificuldade espiritual, eu ia buscar a palavra amiga do bispo com referida àquele problema. Aí ia lá, baixava maus pensamentos, etc. Fui baixando, meu celular era lotado. Aí eu ficava, esperava as crianças ficarem quietinhas e eu ia, colocava lá e ficava ouvindo. E me ajudou muito, muito. Tanto não me entregar, não me desvencilhar do mundo, como proceder diante de Deus, como orar. Porque a gente tinha aquele padrão, né? Não, a oração ela tem que ser assim. Aí, através da palavra do bispo, eu aprendi que a oração é uma coisa sincera, uma conversa entre você e Deus. Não uma coisa programada, uma coisa repetida. Não, ela tem que ter o começo, o meio e o fim, né? Foi muito importante a palavra do bispo para mim.
Eu me preparei para subir ao altar. Eu fui em paz para o altar. Subi na descida do altar, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro até a roupa que eu tava. Aí desci ali na frente do altar, eu falei para Deus, eu falei, olha meu Deus, eu te amo. Eu sei que eu não sou digna de estar aqui, eu não sou digna de nada disso. Só do Senhor me permitir estar aqui e receber o perdão, para mim é algo inexplicável. E fui falando para Deus o quanto eu estava feliz em estar ali, o quanto eu estava maravilhada com todo aquele momento que eu estava vivendo, porque foi como se tirasse a dor, a depressão, o desespero de dentro de mim com a mão. Naquele momento ali eu me senti livre e eu precisava falar para Deus o quão feliz eu estava. Aí chegou um momento que eu me esgotei de falar. Eu falei, meu Deus, muito obrigado, e parei. Aí foi nesse momento que eu recebi a plenitude de Deus dentro da minha vida. Foi glorioso, inexplicável. É um dia que ficou marcado na minha vida, que eu nunca fui tão feliz e tão completa como nesse dia. Foi algo assim que foi um divisor realmente de águas na minha vida. Tem o antes e o depois desse domingo. Eu queria mostrar para as pessoas que tinha solução, que tinha saída, que não era só comigo. Até as pessoas que me encontravam na rua, conhecidos do passado, não passavam por mim nem me via. Aí às vezes alguma amiga, alguma conhecida falava, oi, tudo bem? Aí eu falava de Jesus pra ela, aí prestava atenção na hora que eu falava, então fulano, você me conhece da onde? Você não lembra de mim? Não. Aí eu falava que era, menina, quem te viu e quem te vê, não acredito que é você. Eu encontrei Deus. E mesmo passando por problemas, por lutas externas, isso não mexe comigo internamente. Eu posso passar pela luta que for, a minha paz é a mesma. Isso não me desestabiliza. Eu não preciso de drogas para me sentir feliz. Eu não preciso de companhia. Amo minha família, amo meu esposo, amo os meus filhos. Mas se por algum motivo eles forem tirados de mim, isso não vai me abalar em quem eu sou. Porque hoje eu tenho um verdadeiro dentro de mim, né? A verdadeira felicidade, que é o Espírito Santo. Depois de uma semana exaustiva e estressante, um lugar especial, onde encontramos força e paz para o nosso interior. No primeiro dia da semana, pessoas de todas as partes se encontram neste lugar para recarregar suas forças para mais um ciclo de trabalhos, lutas e desafios. Logo cedo, às 7 horas da manhã, a reunião das primícias, um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo e à meditação na Palavra de Deus. As primeiras horas do dia dedicadas ao Altíssimo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Às 9:30 da manhã, uma reunião completa. Fortalecimento espiritual, ministração da cura, oração pela família e uma orientação exclusiva para pais e filhos. Com respeito à família, a gente tem que usar a fé. Não é bater de frente com o seu familiar, é bater de frente com o mal que está agindo na vida dele. E ao cair da tarde, o encontro com o Espírito Santo. Os que desejam estreitar o seu relacionamento com Deus, às 18 horas, se reúnem para buscar mais das coisas do alto. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela é libertadora. Ela é eterna. Ela revela o caráter do Altíssimo. Seja ao nascer ou no pôr do sol, há um momento que você pode reservar para o cuidado do seu interior. Domingo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. O pai é a estabilidade do lar. A segurança da esposa
e o exemplo para os filhos. Infelizmente, o pai de Maurício Reis não foi o herói que ele esperava. Eu me entristecia muito por isso, porque eu não conseguia ver no meu pai uma pessoa que eu queria ser. Eu não conseguia ver. O meu pai, ele brigava muito com a minha mãe por conta do alcoolismo. Eu lembro de uma vez que estava chovendo e ele chegou e a porta estava trancada, ele começou a esmurrar a porta querendo entrar. E minha mãe falou que não ia abrir porque ele estava embriagado, para ele ficar lá fora. E eu vendo meu pai ali por baixo da porta, eu agachei e fiquei vendo ele sentado no chão, chorando, sabe? Aquilo foi horrível. E eu acabei convencendo a minha mãe a abrir a porta. E ela abriu a porta, e aí ele foi para cima dela, e aí eu acabei indo também para cima dele, e a gente brigou. Machucou ela! Machucou ela igual me machuca! Eu cheguei algumas vezes, eu cheguei a experimentar o álcool. Cheguei a experimentar escondido o álcool para ver o gosto que tinha. Era até dele. A nossa situação financeira ficou bem crítica, né? Eu vendia papelão, eu catava ferro velho, ia vender. As roupas que eu usava era tudo doação de primos, doação de vizinhos. Eu ia no açougue buscar restos de ossos para minha mãe fazer pirão com farinha para a gente se alimentar. Então, essa distância do meu pai, esse sofrimento que causou em mim com a separação, mais essa situação de miséria que a gente estava enfrentando, mais todos esses problemas que eu estava passando com depressão, desejo de me matar, eu vi um carro, queria me jogar na frente, visão de vulto, adição de vozes. Então, tudo isso despertou em mim uma raiva, uma tristeza muito grande. O que acabou levando a minha mãe a buscar em alguns locais, em alguns meios, a solução para isso. E aí ela começou a ouvir programação de rádio da igreja. Ela ouvia, começou a ouvir diariamente, começou a colocar copo com água. E ali ela ficou ouvindo vários dias, até que ela chegou um sábado e falou assim: olha, amanhã nós vamos para a igreja. Aí nós fomos. Quando nós descemos no ponto de ônibus, a igreja católica ficava do mesmo lado do ponto, e ela foi pro farol e ia atravessar a rua. Eu falei: não, mãe, não é ali? Ela falou: não, nós vamos naquela outra, que era a igreja universal. Eu falei: igreja de crente? Aí ela: nós vamos naquela igreja hoje. Eu comecei a ver esperança no momento que eu percebi que eu já estava dormindo uma noite completa. Foi aí então que eu decidi, me batizar, porque eu falei: poxa, eu estou só frequentando e já está tendo uma certa melhora, então se eu me batizar e assumir mesmo essa fé que está sendo pregada, eu acredito que coisas muito melhores e maiores vão acontecer na minha vida. Eu falava: poxa, eu acho que Deus tem algo para mim muito além do que eu vim buscar. Eu vim buscar simplesmente uma cura, mas Deus tem algo muito maior para mim. Eu senti essa necessidade, então eu passei a buscar com mais força, com mais intensidade. Domingo eu ia em 2 reuniões, eu ia na quarta, eu ia na sexta, porque eu aprendi, quando eu cheguei na igreja, que Deus ele não queria só resolver problemas. Ele não queria só me curar e me dar ali uma condição, um trabalho, um emprego. Ele não queria isso, ele queria participar da minha vida. Ele queria entrar dentro de mim e fazer parte de mim. Então, quando eu descobri isso, eu passei a ter muita sede e buscar com toda a minha força. Foi quando aconteceu. Mas quando isso aconteceu foi maravilhoso demais. Eu me lembro que foi num sábado, uma reunião do grupo de jovem, uma reunião simples, uma cadeirinha de plástico num porão, quando eu ouvi a oração falando assim: pede o que você quiser. O que você quiser pedir. Você quer um emprego? Pede um emprego. Você quer a cura? Pede a cura. E eu só conseguia pensar no reino de Deus. Eu só conseguia pensar na minha salvação. E foi o que eu pedi naquele momento. Eu falava: meu Deus, me salva, porque eu me sinto perdido. Se o Senhor existe mesmo, então se manifeste agora aqui. Foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Esse dia foi muito bom, porque eu lembro que eu fui inundado com uma paz, uma alegria incontrolável, assim, que eu não conseguia conter. Eu saí dali rindo com todo mundo, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria
externar aquilo que eu estava sentindo para as pessoas. Com palavras eu não estava conseguindo, mas aquela alegria imensa. Aí eu cheguei à conclusão de que agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto para tudo. Para morrer, para viver, para crescer, para casar, para tudo. Agora eu estou realizado. Agora eu consegui encontrar o que eu estava procurando. É como se o reino dos céus estivesse dentro de mim. Eu estava vivendo aqui na terra, fisicamente. Mas é como se dentro de mim eu já não pertencesse mais a esse mundo. É como se eu estivesse vivendo já no céu. Então ali eu tive de Deus uma certeza de que qualquer coisa que eu fosse fazer, qualquer coisa, ia dar certo. E eu conheci a minha esposa, né? Hoje nós estamos casados há 16 anos. Quando eu a conheci, o próprio Espírito Santo mostrou para mim, falou, é essa. Eu tive aquela certeza. E mesmo com essas mudanças que foram acontecendo na minha vida, de ter paz, de ver, de casar, ter uma família, de ver a minha vida financeira crescendo, ainda assim eu sentia que o meu pai, não havia mudança no meu pai. Mesmo com tudo isso que estava acontecendo na minha vida, eu ganhando almas, outras pessoas, evangelizando outras pessoas com o meu testemunho, foi quando o meu pai acabou ficando gravemente doente, né, por conta do alcoolismo. Ele adquiriu um câncer na garganta e ele ficou entre idas e vindas no hospital. E meu pai foi enviado para uma casa de recuperação para estar ali vivendo os seus últimos dias, né? E foi numa sexta-feira, eu fiz uma visita com meu irmão, o meu pai, na sala onde ele estava, internado. Ele estava mexendo o olho só e maneando a cabeça, já não falava mais. E nós falamos de Jesus para ele. Falei, pai, Jesus quer salvar a sua alma. Não importa o que o senhor fez, não importa até agora, se o senhor não precisa se culpar por não ter sido um pai exemplar. Nós amamos o senhor. Então, o que eu queria, o que eu quero que o senhor, queria perguntar para o senhor se o senhor aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí ele balançou a cabeça, aceita. Aceita? Perguntei de novo, ele, o senhor tem certeza, o senhor aceita? Aí ele firmou com os olhos e com a cabeça que aceitava. Naquele momento a gente fez uma oração, pedindo a Deus que perdoasse todos os seus pecados e que salvasse sua alma. Deu para ver nos olhos dele um brilho que quando a gente começou a falar não tinha. Ali eu me alegrei muito. E do lado dele tinha um senhor também, que ficou olhando, todo olhando, preocupado ali, querendo saber o que estava acontecendo. E nós perguntamos para ele, qual que é o nome do senhor? Aí ele não conseguia falar o nome. Aí eu falei, senhor, mesmo sem saber o nome, o senhor também quer essa oração? Aí ele quis. Aí nós fomos até ele, fizemos a mesma pergunta, a mesma oração. E ele aceitou. Depois eu descobri que o nome dele era Joaquim. Perguntei para a enfermeira, ela falou que era Joaquim. Aí nós fomos embora naquela sexta-feira. Na segunda-feira, na hora que eu fui, estava próximo da hora do almoço, eu falei, eu não vou almoçar, eu vou lá visitar meu pai de novo. Porque eu sabia que estava chegando a hora dele, sabe? Quando eu cheguei lá na sala, no quarto onde ele estava, eu só vi meu pai. O Joaquim já não estava. Aí eu perguntei para a enfermeira, cadê aquele senhor que estava aqui? Ah, o seu Joaquim nos deixou. Naquele momento me deu uma vontade muito grande de chorar, sabe? Mas de alegria. De alegria. Aí eu pedi licença, eu fui no banheiro e eu chorei. Porque eu sabia que aquela alma estava salva. Falei, puxa, foi a última oportunidade que aquele homem teve na sexta-feira. Deus foi maravilhoso demais. Aí eu fui falar com meu pai. E fui embora. Quando foi à tarde, nós recebemos a ligação de que ele tinha falecido. A mesma alegria que eu tive de ver o seu Joaquim partido com Jesus, eu tive com meu pai. Aí eu falei, poxa vida, tá feito, Senhor. Era isso que o Senhor queria. Meu pai está contigo agora. E eu tenho isso para mim, sabe, como algo muito glorioso na minha vida. Mais do que se meu pai estivesse vivo e eu pudesse ter dado para ele uma casa, um carro ou qualquer outra coisa. Isso acho que foi a coisa mais gloriosa que eu pude presenciar meu pai fazendo, que foi aceitar Jesus e ser salvo. Por isso que Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi para salvar a alma do meu pai, a alma de quem quer que seja. Porque
Isso não é um privilégio só do meu pai ou meu, mas isso está assim, tá aberto a todos, está disponível a todos. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, deixar eu entrar, eu vou entrar e cear. Então assim, ele está batendo nas portas. Se a gente não manifestar nenhum tipo de resistência e aceitar, permitir que ele entre, aí arrebentou. Aí a felicidade vai estar completa, porque a gente pode ter tudo, mas se você não tiver, se a gente não tiver essa paz, essa alegria do Espírito Santo dentro de nós, você não tem nada. É um pobre miserável. É magnífico, né? Quando finalmente as pessoas despertam para a fé inteligente, a fé que conduz à eternidade com o Pai. Deus é Pai da eternidade. E quem se entrega para Ele, quem atende o convite dele, mostra fé. E essa fé é suficiente para fazê-lo justo diante de Deus. Então, o texto sagrado vem ao encontro de todos os que o invocam com sinceridade. Essa é a palavra de Deus para você, minha amiga e meu amigo. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então você que está aí desperdiçando a sua vida com drogas, com bebidas, com toda sorte de erros, você que não tem sequer noção de onde vai chegar, porque você está caminhando no escuro, você não enxerga nada. Você está seguindo os desejos, os caprichos do seu coração, mas no escuro, no escuro. E a escuridão que envolve você impede de você entender o projeto de Deus para você. Mas ele aí diz, olha, buscar-me-eis, mesmo na escuridão, mesmo no fundo do poço, mesmo na desgraça, mesmo perdido, mesmo vivendo um caso, uma situação irreversível, ele diz, buscar-me-eis. Todo mundo pode buscá-lo, onde quer que for, em casa, no trabalho, na prisão, na rua, nos becos, debaixo dos viadutos, qualquer que seja o lugar. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quer dizer, você coloca toda a força, toda a sua energia, toda a sua mente, seus pensamentos, na busca dessa criatura que você não vê, não toca, não sente, que é o próprio Deus, que ele é Espírito. Mas você sabe que ele tem os seus braços estendidos para aqueles que o invocam com todo o coração. Essa é a fé que faz a diferença na vida de todos os que o invocam. Nós vamos assistir agora mais uma série de testemunhos de pessoas que tiveram experiências assim. Tem pessoas que foram vítimas de fake news. A pessoa que falou mal de mim, talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você venha falando mal de mim, você me odeia. Mas por uma razão ou por outra, não sei porquê, você não sabe porquê, você assiste, você ouve as nossas mensagens, você vê essa programação, alguma coisa o atrai, você não sabe o quê. Então, mesmo você sendo injusto, cruel, mau, mesmo me odiando, não importa. Se você aí onde você está, invocar a Deus, esse Deus invisível, intocável, imperceptível, então ele vai tocar em você, ele vai te atender. Então são os testemunhos que mostram que ele existe
e que se torna abençoador dos que o buscam com sinceridade. Vamos assistir então. Meu nome é Eliane Moraes, tenho 65 anos, sou médica especializada em pediatria. Eu tinha muito preconceito em relação ao Bispo Macedo. Eu ouvia falarem muito mal nas mídias sobre ele e eu tinha um pouco de aversão aos evangélicos e ao trabalho que era feito nas reuniões da igreja. Nas mídias, nos jornais e na televisão, em outras emissoras, publicavam muita coisa contra o Bispo Macedo e eu acreditava nisso. Quando ele foi preso, na minha mente, eu achei que foi justo. Só que a minha vida sempre foi muito difícil devido ao excesso de problemas que eu vivia. Eu tinha problemas no trabalho, na vida financeira, eu tinha problemas na família, eu tinha problema nos relacionamentos e de doença. Quando eu cursava o terceiro ano da Faculdade de Medicina, eu comecei a apresentar problemas de comportamento, distúrbios de comportamento. Eu era uma pessoa muito retraída, muito complexos, ouvia vozes, via vultos, comecei a apresentar delírios. Então os professores aconselharam meus pais a me levar no psiquiatra. E a partir daí a minha luta foi contra esses problemas. Foram vários anos envolvida com tratamentos de psiquiatra, em remédios, psicoterapia e não conseguia me estabelecer profissionalmente. Eu me formei com muita dificuldade. Mesmo assim, eu continuava tendo meus problemas de comportamento. Quando eu deixava de tomar os remédios, eu tinha os surtos. Tinha muita mania de perseguição, fumava muito e realmente foi muito difícil. Eu conheci um rapaz, eu me casei e tive uma filha. A partir daí, eu comecei a estabilizar um pouco na profissão com ele. Ele era enfermeiro padrão e com ele junto nós investimos na educação da minha filha. Compramos um apartamento financiado e fomos tocando a vida. Como ele bebia muito, teve um momento que nós começamos a entrar em conflito, devido à forma como eu dirigia a educação dela. Ele começou a entrar em conflito comigo e nós acabamos nos separando. Eu fiquei sozinha e comecei a apresentar novamente sintomas de depressão grave. Me endividei, fiquei muito endividada. Muita gente falava que esses problemas eram de origem espiritual. E apesar de eu ter frequentado várias instituições na procura do tratamento, eu não encontrava nessas instituições. No prédio onde eu morava, quando eu me separei, a esposa do zelador frequentava a Igreja Universal. E ela me chamou para assistir às reuniões de lá. Eu fiquei meio reticente, mas como realmente eu estava no fundo do poço, pensava até em acabar com a minha vida, eu acabei aceitando e comecei a frequentar a igreja. No primeiro culto que eu assisti, realmente eu percebi que na palavra que foi dita havia muita fé, com muita determinação, com muita prevalência, muito otimismo, transmitia muita força. E aquilo me encantou. Aquilo me deixou assim, nossa, aqui realmente é o lugar que coloca você para cima. Não é só falando de religião, é um lugar que coloca, porque existe muito desprendimento nas atitudes dos pastores. Eu achava, inclusive, que as palavras que ele dizia estavam dirigidas para mim, né? Então eu falei, não, aqui eu vou ficar, daqui eu não saio mais. Eu já não era mais dependente de medicamentos. Eu falava sobre a igreja, dava o meu testemunho aos colegas e todos viam a força que aquilo tinha.
E eu fui cada dia mais fortalecendo a minha fé e abrindo a minha mente, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar, a achar que eu deveria também buscar ardentemente o Espírito Santo. E foi numa reunião de quarta-feira em que realmente ele veio sobre mim, onde houve uma transformação, onde houve eu senti assim uma irradiação de luz, de benevolência e de muito amor e muita paz no meu coração. Hoje eu não preciso mais de terapia, não sou dependente de remédios, vivo em paz, tenho uma vida estabelecida, sou bem remunerada no meu trabalho, conquistei alguns bens, sou feliz com a família, me sinto em paz, me sinto com equilíbrio e me sinto feliz. Me sinto muito feliz porque eu conquistei aquilo que eu sempre quis, que era um encontro com Deus, né? E conhecer o Senhor Jesus, né? Ter um conhecimento da palavra. A Igreja Universal é uma mãe para mim. Me acolheu, não teve preconceito contra nada, mesmo eu sendo contra a igreja antigamente, eles não tiveram preconceito contra nada. O Espírito Santo é tudo para nós, é tudo para mim. Ele dirige meus pensamentos, ele fortalece a minha vida, os meus passos, ele fortalece a minha fé, ele dá direção, ele dá proteção e ele me faz crer que eu vou ter a salvação quando eu partir daqui para outro mundo. Isso realmente para mim, o fato de eu saber que um dia estarei com Ele, isso para mim é muito bom. Na rede social, milhares de amigos. No momento mais difícil da vida, quase ninguém. No mundo cada vez mais individualista, não podemos fechar os olhos ao sofrimento de quem está bem do nosso lado. Todos conhecemos uma pessoa que está vivendo um momento de aflição. E é nessas horas que se revela alguém muito mais que um amigo. Em todo o tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Neste domingo, 19 de setembro, o dia do amigo como irmão. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Seja o bom samaritano na vida de alguém esta semana. Meu nome é Robson Basílio Quirino, tenho 39 anos e sou empresário. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, não as outras igrejas, porque eu sempre vivia a minha vida com um circuito de igreja. Eu ia numa denominação, né? Mas eu sempre, segunda-feira eu ia em uma, terça em outra, e nunca tinha um compromisso com Deus. E a gente falava muito que na Igreja Universal só tinha lavagem cerebral, só pedia dinheiro, que você era manipulado, a gente era manipulado ali a sustentar o pastor, os pastores roubavam. Eu não gostava da Igreja Universal por causa da mídia, né? A mídia, ela falava muito mal e eu conhecia de ouvir falar. Minha esposa, ela defendia muito, né? Ela via um comercial na televisão e falava, eu sou universal. Eu falei, nunca, que universal o quê? E eu cantava, sempre que ela falava, eu sou universal, e eu ia do outro lado, falava, aí eu cantava a música, quem tem 100, vem cá pra frente, quem não tem, vai lá pra trás, e ficava provocando ela, né? Eu não via a Igreja Universal como uma igreja de Deus, eu via a Igreja Universal como comércio. Minha vida sempre foi um decair, nunca foi pra frente. Ela ia, mas ao mesmo tempo que eu conseguia, conquistava, eu dava 2, 3 passos e aquela falsa ilusão. Comecei com um ramo de jogo, depois fui para um ramo de caça-níquel, né, de bingo. E eu ganhava, para mim era normal, era Deus estava abençoando para mim aquilo ali, né? Tinha dia que eu estava dentro da igreja, eu tocava meu telefone, eu andava com o telefone ligado, ia ver, era a polícia que tinha levado, aí eu tinha que acionar advogado. E eu dava mais valor para o quê? Para a arrecadação de eu ganhar dinheiro.
Eu sustentava minha família, mas eu não era presente. Eu nunca participei de aniversário dos meus filhos, não ia na escola, no dia dos pais, nada. O meu negócio era só levar o mantimento para dentro de casa, o dinheiro e comprar. E foram acontecendo circunstâncias da vida, problemas familiares, que acabou o quê? Acarretou na separação dos meus pais, né? E a gente era muito família. Então nessa separação foi um irmão para um lado, que começou a dar briga, outro irmão para outro mudou de país, outro mudou de estado. E acabou eu ficando do lado dele, porque eu sempre trabalhava do lado dele. E em consequência de discussão, de intrigas, e a gente acabou tendo uma briga feia e ele falou que eu só queria o dinheiro dele. Aí eu tentei suicídio. Comprei gasolina no posto, peguei o carro, enfiei o carro dentro da empresa e joguei gasolina em cima de mim com isqueiro, mas na hora que eu fui acender o isqueiro, não pegou fogo. E eu acabei entrando em depressão. Nisso, mais por causa dos problemas familiares também, porque foi uma desilusão muito grande para mim. Aí quando chegou um dia, eu cansado de desgraça na minha vida, eu falei, Deus tem que existir. E eu queria falar com Deus de qualquer jeito, do meu jeito, mas com uma sinceridade. E eu falei, meu Deus, fala comigo porque eu preciso. E o jeito que eu fui, eu catei a Bíblia, abri a Bíblia que eu tinha e fechei o olho e falei, fala comigo, me dá uma direção, como é que eu faço para falar com o Senhor? E eu abri a Bíblia, deu em Mateus, numa parte que fala, quando você quiser falar com o seu Deus, não faça igual os fariseus, que ficam nos cantos berrando para serem vistos. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu aposento, fala em secreto com o Pai, que o Pai vai te ouvir. E eu peguei isso na hora, era umas 2 horas da manhã. Eu fechei a porta do meu quarto e eu falei, meu Deus, eu tô cansado de religiosidade na minha vida. Me leva primeiro para um lugar diante dos teus olhos, para depois diante dos meus olhos. Fiz essa oração. Aí, quando eu menos espero, tocou o telefone, 2 horas da manhã. Cheio de problema, um monte de coisa. Aí minha esposa falou, Robson, e agora? O telefone tá tocando. Eu falei, atende, o que é? Isso é mais um problema, né? E aí ela atendeu o telefone, eu falei, pode atender. Ela atendeu o telefone. Aí ela falou pra mim, olha, é a minha amiga que tá ligando aqui, e ela tá convidando a gente pra ir pra igreja. Ela sempre convidou, nunca. E eu falei, fala pra ela que a gente vai. Ela falou, mas é 8 horas da manhã, é no primeiro horário. Eu falei, pode falar que a gente vai. Ela falou, e tem mais, a Igreja Universal. Eu falei, meu Deus. Aí foi a hora que eu entrei em conflito. Eu falei, mas fala que eu vou, porque eu tinha pedido. Cheguei na Igreja Universal, parei, olhei para os 2 lados para ver se tinha alguém olhando. Primeira coisa que aconteceu que fez eu ficar na igreja, que eu consegui prestar atenção, tinha uma escolinha para mim pôr minhas crianças, eu tinha 4. E eu nunca, sempre que eu ia nas outras igrejas, eu ficava com eles no colo, eles dormiam, eu tinha que ir embora porque não tinha lugar para ficar. E eu acabei ficando lá, primeira vez em muitos anos que eu consegui. E eu sentei, quando eu sentei, aí eu comecei a entrar em conflito, isso aqui não é Igreja Universal. Eu falo para ela, não, isso aqui não é Igreja Universal. Porque tudo que eu precisava, ele falava, você falou a minha vida para o pastor, meu. Você está falando a minha vida para o pastor? Ele falou, não, você é doido, a gente nunca veio aqui. Continuei indo na igreja. Fui mesmo assim um conflito muito grande, porque eu era muito religioso. Não que a igreja que eu ia antes me fazia, ensinava que eu não devia ir, mas dentro de mim eu tinha uma religiosidade muito grande. E chegou um dia, nesses 3 meses, que eu fiquei revoltado comigo mesmo. Falei, vou pedir orientação ao pastor, né? Fui falar para ele com que eu trabalhava. Aí o pastor olhou para mim e falou, seu Robson, eu não posso optar pelo que você quer, você já sabe o que você tem que fazer. A decisão que você tem que tomar, você já sabe o que é certo e o que é errado. Então ele passou para mim aquilo que eu nunca tinha ouvido nos outros lugares. Ele abriu meus olhos naquele dia. Ele falou para mim, você que tem que tomar a decisão. E daquele dia em diante eu fiquei incomodado. Só que a palavra falou, ou você confia ou não confia.
Porque você falar da fé é uma coisa, agora você viver quando é com você é difícil. Aí eu comecei a ir no presídio ali, o obreiro sempre do lado, auxiliando. E um dia dentro do presídio, eu cheguei e fui contar o testemunho da minha vida e eu recebi o Espírito Santo lá dentro. Na hora, alegria, falar de Deus, queria falar de Deus para todo mundo, queria salvar todo mundo e foi totalmente diferente. Saiu aquele peso que eu tinha, aquela culpa. Eu só queria falar de Deus, só queria salvar, não estava preocupado com nada, não estava preocupado com o serviço, com o trabalho, com nada. Minha vida hoje, do que era, não tem comparação. Hoje eu consigo solucionar os problemas, hoje eu não preciso tentar me suicidar. E hoje eu sou universal, né? Os obreiros não são obreiros, os membros não são só membros, eles são a minha família, a minha casa mesmo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Que independente de dinheiro, de bens, que tudo eu tive e não adiantou nada. E hoje eu aprendi que com o Espírito Santo eu tenho força para tudo e tudo eu conquisto. Até nas percas eu consigo ganhar. Para mim o Espírito Santo é tudo, é minha vida. Tá aí, você que quer receber o Espírito Santo está esperando por você. Sabe aquela frase que diz assim, a fome com vontade de comer? Pois é, você é a fome com vontade de comer. E o Espírito Santo é aquilo que Deus quer te dar. Ele quer se entregar, ele quer viver dentro de você. Agora, é óbvio que ele jamais vai chegar até o seu coração, a sua vida, encher o seu corpo com a presença dele, enquanto você não convidá-lo. É preciso que você o convide para que ele então venha entrar com a sua inteira permissão dentro do seu ser. Esse é o Espírito que guiou Jesus e que guia aqueles que querem servir ao Senhor Jesus. Agora nós vamos falar com Deus e você é o nosso convidado para também falar com Ele, aí mesmo onde você está, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.